bom dia a todos. Eu sou Leandro Barcelos, coordenador de comércio internacional da BMJ Consultores Associados, e hoje eu serei o moderador do nosso evento. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui no nosso webinar sobre transição energética limpa, onde vamos falar sobre o Carbon Border Adjustment Mechanism da União Europeia, sobre o Fair Transition and Competition Act dos Estados Unidos e sobre o mercado de carbono chinês. Eu também gostaria de pedir para que todos mantivessem os microfones e vídeos desligados durante a exposição dos nossos convidados. Bem, na BMJ, nosso time de comércio internacional acompanha todos os temas em discussão no Brasil e no exterior. Nosso trabalho é realizado em 4 grandes pilares na parte de comércio internacional, que são acesso a mercados, defesa comercial, alteração tarifária e organizações internacionais. Dentro do pilar de acesso a mercados, está o trabalho de monitoramento de novas legislações e consultas públicas internacionais, e principalmente o monitoramento de discussões sobre a criação de qualquer tipo de política comercial ou mecanismo que tragam possíveis impactos para nossos clientes e para a indústria nacional. Assim, nosso time está monitorando todas as discussões internacionais relacionadas a mecanismos de mercado de carbono no exterior e tem produzido artigos, podcasts e trabalhado em campanhas de defesa de interesse dos setores afetados. Sem delongas, vou fazer uma rápida apresentação dos nossos convidados, que vão nos honrar com apresentações sobre a implementação de novos mecanismos para a taxação de carbono, tendências internacionais e como essas novas políticas podem ajudar na transição energética limpa dos países. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a Tatiana Prazeres. Tatiana é Senior Fellow da Universidade de Negócios Internacionais e Economia em Pequim, tem uma coluna semanal na Folha de São Paulo, onde escreve sobre China, foi assessora sênior do diretor-geral da Organização Mundial de Comércio em Genebra e secretária de Comércio Exterior do Brasil. Tatiana é doutora em Relações Internacionais, com graduação e mestrado em Direito. Em 2014, ela foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como Jovem Líder Global. Bem-vinda, Tati, tudo bem? Gente, prazer, muito obrigada pelo convite, satisfação participar dessa conversa com vocês hoje. Obrigado a você, Tati. Nosso segundo convidado é o Fábio Marques. O Fábio é diretor da Planta Carbon, empresa de consultoria na área de sustentabilidade e mudanças climáticas. Há 10 anos, o Fábio trabalha com desenvolvimento de projetos, estudos e estratégias de mitigação no âmbito do setor privado e na formulação de políticas públicas sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, em conjunto com órgãos governamentais em nível estadual, federal e internacional. Desde 2004, Fábio é membro observador da delegação brasileira junto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Fábio também atuou como revisor especialista no relatório especial sobre energias renováveis do painel intergovernamental sobre mudança do clima, do IPCC. Bem-vindo, Fábio, tudo bem? Obrigado, Leandro. Prazer estar aqui com vocês todos. Vamos ter um bom debate, tomara. Um abraço. Obrigado, Fábio. E por último, mas não menos importante, participa do nosso webinar, nosso conselheiro e sócio fundador da BMJ, Welber Barral. Barral foi secretário de Comércio Exterior no Brasil entre 2007 e 2011. Atualmente é diretor do Departamento de Comércio Exterior da Fiesp e estrategista de Comércio Exterior no Banco Ouro Invest. Anteriormente, o Barral foi árbitro no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC. E, recentemente, foi convidado para integrar um novo sistema de arbitragem para a revisão de acordos comerciais pós-Brexit do Reino Unido. Bem-vindo, Barral, tudo bem? Bom dia a todos. Um prazer estar aqui, Leandro. Obrigado pelo convite. Pessoal, ao final das exposições, vamos ter um tempinho, alguns minutos, né, para perguntas. Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui pelo chat, na lateral, durante as apresentações, ou se quiserem guardar para fazer com o microfone aberto, né, ao final, também vamos respondê-las. Barral, a palavra está contigo. Primeiro, obrigado pelos participantes. A gente vê que tem um número muito grande de participantes, até que o tema tem chamado a atenção. Quero também cumprimentar a Tatiana, uma amiga de muitos anos, que está na vanguarda, aí, estudando e escrevendo bastante sobre comércio internacional, e o Fábio, com quem eu tenho aprendido, sobretudo, muito sobre carbono e todas as consequências de carbono. Leandro, você pode me dar o controle, por favor, para eu abrir uma apresentação? Eu tenho uma apresentação rápida, um pouco para situar e para a gente aumentar ou pelo menos horizontalizar o conhecimento sobre o que está sendo discutido nas novas taxas de carbono. É muito interessante porque na minha vida de comércio exterior, de 30 anos de comércio exterior, a gente lidou um pouco com temas, eu não sei em casos teóricos lá dos golfinhos, das tartarugas, etc. A gente tinha lidado um pouco com temas ambientais em comércio
até que o Brasil teve o famoso caso dos pneus remoldados ou recalcutados. Foi um caso que foi uma reclamação da União Europeia, que acabou gerando a necessidade do Brasil de entrar numa defesa ambiental para justificar a proibição da importação de pneus usados. Foi um caso muito interessante, que acabou redundando, inclusive, numa ação de suprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. E agora a gente começa a ver um novo tema, que é o tema relacionado às taxas de carbono ou ao chamado ajuste de fronteira de carbono, né? Que é o CBAM, e sua contraparte nos Estados Unidos, que é a questão do FER. Eu vou falar sobre o que está acontecendo e, inclusive, quais são os riscos para as exportações brasileiras. Então, falando um pouco do CBAM, ele deriva do chamado European Green Deal, o Acordo Verde Europeu, que é lançado em dezembro de 2019 e que pretende transformar o bloco europeu em neutro em carbono até 2050. E aí, a ideia do CBAM, que é um mecanismo de ajuste de fronteira de carbono, de carbono na fronteira, ele faz parte desse acordo do Green Deal e do chamado pacote legislativo de Fit for 55, que ele pretende alcançar o objetivo do acordo de cortar 55% dos níveis de emissões de gases de efeito estufa até 2030. Bom, como é que eles pretendem fazer isso? Aqui, primeiro, para a gente entender o que está por trás de toda essa ideia, é interessante notar quem eram os emissores globais de carbono em 1960 e em 2019, quando esse cálculo foi feito. E é interessante que vocês vejam, claro, a China chama muitíssima atenção, o que era a industrialização da China em 1960, que é hoje, mas os suspeitos usuais, claro, são os Estados Unidos e a União Europeia, e a partir daí Rússia, Japão, Irã, Indonésia, que passaram a ser países industrializados nos últimos anos. A partir dessa constatação da emissão crescente de carbono, há uma preocupação europeia de que, ao restringir a produção industrial que cause emissões de carbono na União Europeia, possa haver uma transferência dessa produção industrial para esses outros países. Ou seja, o que tem sido chamado de fuga de carbono para terceiros países, que podem ter regras menos ambiciosas ou menos restritivas. Então, já que existe o risco de transferência de fábricas, a ideia europeia é tributar ou taxar as emissões de carbono que exportem produtos para a União Europeia. E daí a ideia, então, dessa equalização do que seria uma taxa de fronteira, um ajuste de fronteira, como é denominado normalmente, para produtos tanto internos da União Europeia, mas também para os importados. Então, a expectativa aí é motivar que os produtores estrangeiros também reduzam suas emissões para equiparar aos níveis de emissão do bloco europeu. Ou seja, em tese, a justificativa é correta, para evitar que haja uma transferência de carbono simplesmente para outro território que vai continuar contaminando o planeta, haveria essa taxação. O problema, como tudo em comércio internacional, está nos detalhes, né? Então, como é que isso vai ser feito? E aí, a ideia é começar por setores onde há mais emissão de carbono, que são os setores de alumínio, cimento, eletricidade, fertilizantes e aço. Tá? Esses seriam os produtos pelos quais começaria esse controle de fronteira. E nós temos os países que são mais afetados em cada um desses produtos. Então, o Brasil aparece ali, principalmente com aço. O Brasil é um importante exportador de aço para a União Europeia, não é dos países mais afetados, quando a gente compara com a Rússia, China e Turquia, mas é claro que para uma exportação importante, como é a exportação de aço brasileira, essa pode ter consequências relevantes. Além disso, esses aqui seriam os produtos iniciais, seriam os produtos sobre os quais seriam desenvolvidas as metodologias para calcular os outros produtos. A partir daí, seriam também taxados na fronteira. Então, esse é o projeto europeu. E aí a primeira questão que vem é o seguinte, mas isso está de acordo com as regras multilaterais? E aí, bom, o que se aplica nesse caso para a gente interpretar? E isso provavelmente vai virar, dependendo da forma como for implementado o CBAM,
vai virar um caso na OMC. Se até lá nós tivermos a OMC e se o órgão de apelação voltar a funcionar, né? Mas pode virar um caso na OMC, alegando, em primeiro lugar, que viola a cláusula, chamada cláusula na ação mais favorecida, que é o CAT 1.1, ou seja, o CBAM ele tem que ser calculado sobre emissões reais dos produtos de cada membro da OMC. Ele não poderia ter uma regra que desfavorecesse um país sobre outro, ou que discriminasse um país membro da OMC em relação ao outro de qualquer forma. Então, teria que ser um cálculo, uma metodologia bastante específica sobre como calcular essas emissões. O segundo argumento seria a questão do tratamento nacional, ou seja, as regras para os produtos importados terão que ser as mesmas regras exigidas para os produtores nacionais europeus. Então, terá que ser feita uma análise equivalente à realizada para produtores locais. Os tributos aos produtos importados não podem ser superiores aos produtos nacionais. Há uma discussão sobre se não seria uma aplicação extraterritorial, ou seja, o chamado PPM, né, que a União Europeia estaria querendo impor uma forma de produção e processo em território alheio, o que gera uma discussão sobre a aplicação extraterritorial. E aí, claro, a defesa europeia seria baseada na chamada artigo 20 do GATT. O artigo 20 do GATT são as grandes exceções ao artigo 1º e ao artigo 3º. E o artigo 20 do GATT diz que, em alguns casos, é possível você ter uma não aplicação do artigo 1º e do artigo 3º, desde que, na letra B, seja relacionada à conservação de recursos naturais exauríveis, que, no caso, nós estamos falando, inclusive, da respirabilidade do planeta Terra, e o artigo 20G, que é necessária para proteger a vida ou a saúde animal ou vegetal ou humana. Então, essas seriam as duas grandes exceções. Mas esse mesmo artigo, no seu caput, ele diz que ele não pode ser aplicado de uma maneira que constitua um meio de discriminação arbitrária ou justificável entre países onde as mesmas condições prevalecem ou uma restrição oculta ao comércio internacional. Esse artigo já foi discutido em vários casos da OMC. Na verdade, o primeiro caso que chegou ao órgão de apelação, que foi o caso gasolina de Venezuela e Brasil contra os Estados Unidos, já aplicou essa exceção e já aplicou como interpretar essa exceção. Só que agora nós estamos falando de uma coisa bastante mais sofisticada, que vai ser, primeiro, como essa emissão de carbono vai ser calculada, depois, como essa emissão de carbono vai ser adaptada à realidade de cada país que exporta para a União Europeia e como não vai haver discriminação em relação à produção existente na União Europeia. Então, não é uma tarefa simples, os europeus sabem desse desafio e isso aqui vai ser um tema importante para toda a indústria brasileira. Toda a indústria brasileira tem que acompanhar esse debate, porque, eventualmente, a forma de interpretação, a forma de aplicação pode, sim, se transformar numa barreira importante para o comércio internacional. O CBAM, então, teve uma evolução desde o ano passado, quando a Comissão Europeia abriu uma consulta pública, depois o Parlamento Europeu aprovou a legislação quanto à implementação, de forma a ser compatível com as normas da OMC. Em 14/7, a União Europeia publicou a proposta do CBAM, baseada nessas diretrizes na resolução do Parlamento Europeu, e hoje a proposta está sujeita ao processo legislativo ordinário, que pode ser modificada pelo Parlamento e pelo Conselho da União Europeia. Essa é a fase atual, esperando-se que haja uma implementação ao longo deste ano, e aí uma opinião pessoal, tanto a União Europeia quanto o Reino Unido também está querendo aprovar uma legislação contra o desmatamento, na verdade, contra a importação de produtos que provenham de áreas desmatadas. A União Europeia e o Reino Unido querem mostrar serviço para a próxima reunião da COP, no final do ano. Então, provavelmente, a União Europeia vai querer lançar aí uma aplicação, ou pelo menos uma explicação sobre o que é o CBAM e o cronograma para que, durante a COP, para mostrar seu compromisso com a redução de carbono até a metade do século. Bom, e aí nós temos a contraparte, que é o chamado o Fair Transition Competition Act dos Estados Unidos. Então, essa discussão evolui agora
no governo Biden, inclusive tendo o enviado especial para o clima, o John Kerry, que todos sabem já foi senador, candidato a presidente. E aí, depois do anúncio do CBAM pela União Europeia, o Partido Democrata protocolou um projeto de lei que propõe também uma taxa sobre produtos importados para evitar a chamada fuga de carbono. E ela está sendo conhecida como FAIR e foi apresentada pelo Peters da Califórnia e Coons de Delaware. Ele está tramitando concomitantemente tanto na House quanto no Senado, e ele precisa passar no plenário de ambas as casas. Essa é a situação. Quais são os principais pontos? Primeiro, é interessante que, no começo da administração Biden, havia uma certa crítica ao modelo europeu, inclusive prevendo que poderia gerar algumas dificuldades para as empresas americanas que exportam para a Europa. Mas o governo Biden acabou mudando o discurso. Então, aí propondo essa taxa que vai ser aplicada em produtos sem tecidos de carbono, e aí também, começando com suspeitos de sempre: alumínio, cimento, ferro, aço, gás natural, petróleo e carvão. E ela passaria a valer a partir de 2024, quer dizer, 2 anos aí para uma eventual implementação. E aí, também, da mesma forma que na proposta europeia, com a expansão progressiva de produtos ao longo do tempo. Então, como o Leandro mencionou, nós estamos acompanhando com muita proximidade a evolução dos 2 temas e manifestando nas consultas públicas em nome de associações de exportadores do Brasil. Esse tema é importante, até para lembrar que o Brasil tem, e essa é a dificuldade do Brasil, o Brasil tem sim uma indústria, posso dizer, predadora, que tem manchado muito a imagem do país. Mas o Brasil também tem muita indústria muito de ponta. Nós temos setores como o gás de papel e celulose, que só se baseia em áreas reflorestadas. Nós temos produções onde cada vez mais se aproveita, inclusive a produção de biomassa, do que era antes o resto da produção industrial. Então, o Brasil tem uma outra dificuldade, que é mostrar para o mundo que tem tecnologia, inclusive, para a diminuição das emissões de carbono, e que isso tem que ser considerado, a depender da indústria, a depender do produto. Isso tem que ser considerado para evitar, como eu mencionei, que acabem virando simplesmente barreiras adicionais às exportações brasileiras. Eu menciono sempre que atrás de toda boa intenção tem uma boa barreira ao comércio. Isso acaba acontecendo e claro, nossa tarefa, no momento onde há uma certa polarização em temas ambientais, nossa tarefa, nesse ponto também, é a eterna vigilância. Obrigado, Leandro. Eu quero agora aprender com Tatiana e com o Fábio. Raul, muito obrigado por essa exposição. E essa parte final que você comentou é uma coisa que a gente sempre comenta aqui na parte internacional, principalmente de acesso a mercados, né? Às vezes essas regulamentações são cheias de boas intenções, mas no final pode ser uma barreira não tarifária ao comércio, né? Tati, a palavra é sua agora. Obrigada. Eu vou compartilhar também aqui uma breve apresentação. Eu gostaria de cumprimentar os presentes. Eu vejo tantos nomes conhecidos, tantos amigos de longa data, que eu prefiro não mencionar nenhum, mas eu começo no ar aqui, não, melhor nem começar a cumprimentar. Realmente é um prazer participar dessa conversa e, enfim, agradeço realmente a todos os participantes enfim, por dedicar tempo a isso, né? Deixa eu localizar aqui de novo a apresentação. Eu pensei, organizei algo aqui sobre China e queria falar um pouco do contexto em que se dá o mercado de crédito de carbono da China, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o esforço chinês para a transição climática e aí do mercado de crédito de carbono. Bom, essas são as grandes metas climáticas da China, né? 2025, menor intensidade de carbono, mas as 2 principais, pico de emissões até 2030, a expectativa é de que possa ser feito antes, e o grande desafio, na verdade, neutralidade de carbono até 2060, né? Que é um desafio grande, a gente já fala do motivo pelo qual é um grande desafio. O plano quinquenal chinês traz algumas metas mais específicas a respeito de como, do que os chineses pretendem fazer. Então, nas 2 primeiras metas,
a gente tem redução de energia por unidade do PIB e depois redução de CO2 por unidade do PIB. A ideia é fazer a economia menos intensiva em energia, e a ideia é fazer com que essa energia seja menos dependente do carvão, né? Basicamente é isso. E aí tem uma meta de expansão de cobertura florestal e, finalmente, uma meta para aumentar a participação de combustíveis não fósseis na matriz energética, e essa é a única meta não vinculante, né? As demais são metas obrigatórias no plano quinquenal. Isso significa que as autoridades locais serão avaliadas em função do cumprimento dessas metas, né? Dentre outras, naturalmente, mas a promoção, digamos, de um governador, de um prefeito, etc., depende, né, da observância dessas metas. O fato de elas serem obrigatórias faz diferença no modelo político chinês. É difícil reduzir... Bom, a China é o maior emissor de carbono do mundo, e, como eu mencionei, as emissões ainda sobem antes de começarem a cair. Então, a China terá muito pouco tempo para fazer essa transição, para descer essa montanha de carbono. E o grande desafio decorre do fato de que a China é muito dependente de carvão, né? Então, apesar de que ao longo do tempo esse verde mais claro aqui, né, está diminuindo, essa diminuição é lenta e o aumento dos combustíveis não fósseis na matriz se dá de uma maneira lenta, né? Então, como fazer essa transição é um grande desafio para os chineses. A gente vê aqui a dependência de carvão diminuindo, mas ainda com 58% da matriz energética chinesa. Então, não é trivial atingir neutralidade de carbono para os chineses. E mais aqui a gente vê como a economia chinesa é dependente de energia, né? Como é intensiva, perdão, em energia. Então, claro, a China aqui, a economia é menor do que a dos americanos, aqui com um consumo muito maior de energia que os europeus, e uma energia muito mais suja. Então, o que fazer, né? Então, Xi Jinping anunciou a meta de neutralidade de carbono, ele falou em neutralidade de carbono, o negociador-chefe chinês disse que, na verdade, é neutralidade climática, então você tem outros gases de efeito estufa na equação, e logo depois do anúncio, a Universidade de Tsinghua, que é, enfim, talvez a mais respeitada aqui da China, lançou um estudo a respeito de como a China poderia fazer essa transição, como poderia se dar a evolução da matriz energética chinesa para essa neutralidade em 2060. Esse não é o plano oficial do governo, é um plano que é um estudo, na verdade, que foi divulgado pela universidade, mas mostra o tamanho do esforço, né? Por exemplo, 52% de carvão em 2025, ou seja, precisaria acelerar até 2025, mas para chegar a 3% em 2060, naturalmente não é trivial. E aí, enfim, são outros, solar, por exemplo, de passar 3% a 23%. Então, é uma mudança que não é só energética, é uma transformação brutal, né, da segunda maior economia do país, do mundo, e do país que mais emite CO2 de longe. Não e isso, naturalmente, né, por esses dois fatores, terá repercussões globais. A China, então, pretende fazer economia menos intensiva em energia, é um país que é muito intensivo em energia, como eu mencionei, é um peso muito grande da indústria nas emissões de CO2. Já há uma mudança estrutural na economia chinesa, a China caminha por um peso maior do consumo, né, como motor do crescimento econômico, isso em parte favorece, mas ainda assim há setores que são muito difíceis de se descarbonizar na China, e isso implica uma série de desafios para o país. Então, além de fazer economia menos intensiva em energia, a China pretende aumentar a eficiência energética. Eu vou passar mais rápido aqui para a gente falar um pouquinho mais de comércio. E precisa mudar o perfil da matriz, né? Precisa fazer a geração de energia menos dependente do carvão. Então, você precisa ser menos intensivo em energia, ser mais eficiente, né, no consumo de energia e fazer com que a sua energia seja menos dependente do carvão. E aí, como a gente viu, eólica e solar devem ter uma participação maior. Previsão de aumento de energia nuclear, que não é um tabu no país, então tem espaço para crescer aqui. Enfim, perspectiva de crescimento de fósseis menos poluentes, como gás. Um potencial hidrelétrico que existe no país, acabaram de colocar uma grande hidrelétrica em funcionamento,
mas a viabilidade econômica do potencial não é evidente, porque, como no Brasil, né, há uma distância muito grande entre onde há o potencial e onde há o consumo maior de energia na China, né, que é na costa. Então, você precisa trazer essa energia para cá. E é uma história parecida com o do Brasil, não surpreende que os chineses estejam presentes no Brasil com essa tecnologia, né, com esse know-how, para viabilizar potencial hidrelétrico. Mas, enfim, há uma oportunidade ainda para crescimento, mas os especialistas dizem que não é muito grande aqui. Esse slide, perdão, aponta 5 estratégias para a neutralidade de carbono na China. É um estudo feito pela Energy Foundation com a Universidade de Maryland, e a ideia é eletrificar o que puder ser eletrificado, descarbonizando o setor de energia. O que não puder ser eletrificado, se muda de combustível. Precisa desenvolver novas tecnologias para sequestro de carbono, né? Então esse é um outro ponto, além de ampliar a cobertura vegetal e gerenciar a demanda de energia. Então, vários estudos estão sendo feitos a respeito de como, né? Como a China conseguiria ou poderá conseguir fazer essa grande transição. E eu resumo aqui basicamente em regulação e mercado. Naturalmente, os chineses investem em tecnologia, e investimentos na China envolvem não apenas, digamos, um desejo do governo, né? É um desejo do governo que se traduz em capacidade de alinhar, mobilizar recursos para um determinado objetivo, mobilizar setor privado, mercado financeiro, estados, empresas estatais, províncias, estados, empresas estatais. Então, uma grande mobilização que é diferente de outros países pelas questões de governança da China, né? Nesse contexto aqui, e aí eu falo um pouco do mercado de carbono chinês, né? O mercado de carbono tem enfim, instrumentos de mercado são considerados como chave para que a China consiga fazer essa grande transição. Então, a China lançou agora o maior mercado de carbono do mundo, entrou em funcionamento em julho desse ano, agora, né? Foram quase 10 anos de experiência piloto em 8 cidades chinesas. Essas experiências piloto cobriram geração de energia, siderurgia, cimento, vidro, petroquímicos. Na China, como é típico aqui na China, né? Eles testam, fazem experiências, enfim, em nível menor e escalam aquilo que funciona, fazem ajustes de rumo, etc., quando não funciona. Isso é muito comum aqui. Então, esse mercado que acabou de entrar em funcionamento é o maior do mundo, no sentido, no critério, digamos, de cobertura de emissões, 10% das emissões globais. Na China, apesar de ele ser o maior do mundo, a cobertura setorial é limitada. Então, começou com geração de energia elétrica, mais de 2.200 e poucas usinas de geração elétrica, carvão e gás entraram, né, no mecanismo, no mercado. Mas, apesar de ser limitado a esse setor, o mercado cobre quase 40% das emissões chinesas. A expectativa é de que venha a cobrir cerca de 72% das emissões do país, à medida em que cimento, aço, petroquímicos, etc., venham a fazer parte do mercado. Os conhecedores notam, né, que, de início, há pouco impacto comercial. Primeiro, porque essas alocações iniciais foram generosas, foram gratuitas, né, como no mecanismo europeu, free allowances. E aí, enfim, o mercado, o carbono, né, é comercializado a $7,41 a tonelada no primeiro dia de funcionamento. A estimativa é de que novas funcionalidades venham ser adicionadas ao mercado. Eu vi semana passada, por exemplo, uma primeira operação envolvendo Hong Kong, então, enfim, fora da China continental, né? A ideia é que haja leilões, etc., que o mercado vá se sofisticando. E a lógica chinesa, o que é típico aqui também, é de testar, né? Você vai colocar essa engrenagem em funcionamento. Eles levaram 10 anos para fazer o mercado funcionar em nível nacional. Começam com um setor, testam, né, como funciona, e a expectativa, especialmente daqueles que têm uma preocupação em que o sistema realmente ajude a limitar emissões globais da China,
a expectativa é de que haja ajustes de forma a que ocorra um impacto comercial significativo, né? Porque agora, enfim, a maioria dos analistas acham que ainda não é o caso, pelo valor baixo em que está sendo comercializado a tonelada de CO2. Mas é certamente um primeiro passo, eu acho que ajuda da credibilidade para o anúncio, né, feito pela China. Mas isso tem repercussões globais, e aí eu acho que eu encerro só fazendo alguns comentários sobre comércio, né? Como a China lida com o fato de que é o maior exportador mundial de bens, é o maior emissor global, né, de CO2, e, ao mesmo tempo, passa a impor às suas próprias empresas um custo, não é, pelo carbono. Então, a China passa a sofrer barreiras, passará, se entrar em funcionamento o CBAM europeu, a sofrer barreiras no mercado europeu, passa a impor um custo à sua própria produção, e, afinal de contas, possivelmente não ficará de braços cruzados, digamos, diante dessa situação, né? A China tem interesses defensivos em função dessa circunstância, né, desse duplo título de maior exportador mundial, maior emissor de carbono, tem preocupação com o que os europeus vão fazer, expressaram a frustração com o mecanismo europeu, disseram que não houve consultas suficientes, que foi unilateral, que a solução não é essa. Tem preocupação com os americanos, né? Porque os americanos não têm um mercado de carbono, digamos, equivalente, que, digamos, justifique a adoção de uma taxa de carbono, porque na Europa o CBAM é uma extensão, né? É uma extensão internacional, digamos, do mecanismo do crédito de carbono, mecanismo do mercado de carbono que existe, né, no bloco europeu. Então, eu acho que são várias perguntas que ficam em aberto, principalmente qual a reação da China ao movimento que vai acontecer, que está acontecendo na União Europeia e, enfim, depois, né, nos Estados Unidos, e como a China lida com o fato de que passa a impor um custo às suas empresas, ou seja, a China seguirá o passo dos europeus e adotará barreiras, né, adotará um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira? Acho que não, acho que esse não é o caminho natural dos chineses, eu acho que eles vão reclamar do que fazem os europeus, vão questionar, talvez tentem buscar uma exceção, né, porque o CBAM europeu permite ou cria margem para que os países negociem o reconhecimento daquilo que eles já fazem internamente. Então, se a China tem um mercado de crédito de carbono, poderia buscar negociar com os europeus que esse seu esforço seja reconhecido e que, portanto, as exportações chinesas para a União Europeia sejam isentadas, digamos, da futura taxa, né, do CBAM europeu. E vale lembrar também que a China diz que é incompatível com as regras da OMC, né? E aí, falando sobre a OMC e órgão de apelação, também vale lembrar que tanto chineses quanto europeus fazem parte desse mecanismo de arbitragem interino, temporário, ou seja, poderia haver dentes também, caso os chineses quisessem questionar os europeus no OMC. Mas aí estou especulando, a gente pode falar um pouco mais sobre comércio na sequência. Eu queria só dar esse panorama que tem a ver, em primeiro lugar, com o grande esforço da China para a transição para uma economia de baixo carbono. 2, como o mercado de crédito de carbono ajuda digamos, a reforçar, não é, essa promessa que foi feita, né, pelos chineses no ano passado e que gerou muito ceticismo a respeito de como a China poderia fazer. É uma contribuição que não é imediata, mas ajuda a dar credibilidade ao que foi dito. E 3, é como a China, como maior emissor global, maior exportador mundial, vai lidar com as mudanças internacionais decorrentes, principalmente, desse grande passo europeu com o anúncio do CBAM. Eu paro por aqui e estou à disposição para continuar conversando. Tatiana, muito obrigado pela explanação e pela aula. Já tem algumas perguntinhas chegando, mas eu vou deixar elas para o final. A gente deixa o Fábio agora fazer a apresentação e a gente consolida no finalzinho alguns minutinhos para responder as perguntas. Fábio, passo a palavra para você. Ok, obrigado, Leandro. Obrigado aí, Barral e Tatiana, pelas aulas. Barral falou que aprende comigo, mas a recíproca é desproporcionalmente verdadeira, porque eu sempre aprendo muito mais com ele. Então, no final, na conta do comércio aqui de carbono, a gente sai no lucro. Eu aprendi já um pouco com a Tatiana também, e vamos tentar aqui compartilhar a apresentação.
Deixa eu tirar isso aqui da tela. Bom, tá dando para ver aí, pessoal? Tá aparecendo, sim. Tá. Tá vendo aí, né, Leandro? Alô, Leandro? Estamos sim. Tá bom. Bom, muito bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, podendo compartilhar esse debate aqui com essa audiência tão qualificada. Ao longo da nossa apresentação, né, que a BMJ nos convidou, a ideia é falar um pouquinho aqui de CBAM, FER, mercados de carbono. Eu vou aproveitar que foi mencionado aqui tanto pelo Barral quanto pela Tatiana para falar um pouquinho também do contexto brasileiro, né? Muito brevemente, pessoal, meu nome é Fábio Marques, eu sou diretor da Plantar Carbon. A Plantar Carbon é uma empresa de consultoria na economia de baixo carbono que foi fundada dentro do Grupo Plantar, né? Nós começamos a tratar de carbono, já vai fazer quase 20 anos, um pouquinho mais, na verdade. Fizemos aqui o primeiro projeto de crédito de carbono na ONU no Brasil, por incrível que pareça, e emitimos os primeiros créditos de carbono florestais no mundo, né? Pelo sistema oficial, numa parceria que a gente constituiu com 2 grandes fundos multilaterais do Banco Mundial, 17 multinacionais, 6 governos, e acabou que, ao longo dessa história toda, alguma coisa a gente teve que aprender, né? Era tudo muito novo. Imaginem, falar de carbono hoje, voltem aí no final do século passado, parecia um ET praticamente, né? De tão diferente que era o tema. E a vantagem de passar por esses caminhos é que alguma coisa a gente precisou aprender por necessidade, né? Se não fosse esses aprendizados, a gente não teria conseguido fazer vários elementos. Então, com isso, no início dos anos 2000, a Plantar resolveu criar uma empresa só para lidar com esse tema, né, que é justamente a Plantar Carbon. Hoje, apesar do nome Plantar, a gente atua aí para diversos setores no Brasil e no mundo, diferentes segmentos econômicos, em função do aproveitamento dessa experiência, né? A ideia aqui hoje seria explorar esses 4 temas, né? Primeiro, falar um pouquinho aqui do background e dos fundamentos aqui para esse desafio. Geralmente, se a gente consegue transmitir isso aqui bem, o resto fica fácil, ou pelo menos menos difícil entender, né? Depois, complementar com alguns pontos em relação ao CBAM e ao FER. Acho que tanto o Barral quanto a Tatiana já cobriram diversos aqui dos temas estratégicos. Eu vou tentar complementar com alguns. No final, falar um pouquinho do contexto do Brasil e depois a gente encerrar aí com algumas considerações finais para emendar com o debate, né? Bom, indo então para os fundamentos, o que é importante a gente entender, né? Esse slide eu costumo brincar que ele é 100% técnico, mas também político. Por quê? É muito importante a gente ter em mente que a mudança do clima, né? Quer dizer, o que causa o aquecimento global é o excesso de gases de efeito estufa na atmosfera. E tem um ponto fundamental que vai desembocar em praticamente todos os problemas políticos aí, especialmente norte-sul, mas não só, em relação a esse tema, que é o efeito acumulativo. O problema que nós estamos sentindo hoje não é causado necessariamente pelas emissões de hoje. Então, o problema que a gente sente hoje não foi causado majoritariamente pela China, apesar de hoje ela ser a maior emissora. Hoje ela está mandando o maior fluxo para a atmosfera, mas o que conta é o que foi emitido desde antes da Revolução Industrial, digamos assim. Na verdade, após a Revolução Industrial, que é o marco. Então, a gente cria um problema político grande aqui distributivo, né? Quer dizer, por que o americano pode ter 4 carrões, SUVs, beberrões na garagem e o chinês tem que andar de bicicleta, né? São questões quase que filosóficas, mas que dificultam muito o tratamento político do tema, e isso vocês vão ver vai acabar desembocando também nas discussões de comércio, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. O problema é cumulativo, né? Existe aí o que a gente chama das responsabilidades comuns, mais diferenciadas, cada vez mais esvaídas na negociação, mas é importante que essa conta seja distribuída de uma forma justa, o que nem sempre é possível, e a política, na maior parte das vezes, não deixa, né? O outro ponto importante para a gente ter como base o problema é que, quando a gente fala de carbono, né, dá a entender que é um problema ambiental. A gente fala, é carbono, é mudança do clima, isso é uma coisa ambiental. E, na verdade, o meio ambiente aqui é o sintoma, né? A gente está sentindo o sintoma de um problema que é 100% econômico, né? A causa das emissões de carbono, CO2, N2O e metano, que são os principais gases, né? Gás de efeito estufa, digamos assim, o carbono de uma forma mais informal, está na economia, transporte, eletricidade, indústria,
processos energéticos, uso da terra e floresta, desmatamento, no caso de reflorestamento, sequestra carbono, é o contrário, agricultura, resíduo, ou seja, nós temos que transformar a economia mundial, como colocou aí tanto a Tatiana e o Barral, é uma questão de transição, de transformação, não só energética, que é um dos elementos aqui, mas da economia como um todo, né? E o que precisa ser feito no mundo é justamente uma inflexão dessa curva de emissões, né, do que é feito hoje, para níveis sem precedentes, né? Isso aqui é para onde as emissões mundiais estão caminhando, né? E essas curvinhas aqui é o que tem que acontecer com as emissões do mundo para que a temperatura média do planeta aumente no máximo em 2 graus, preferencialmente 1,5. Pode parecer pouco, pessoal, mas é muita coisa, né? Isso aqui é a média, tem efeitos enormes, em alguns casos catastróficos, se a gente chegar em cenários aí de 3, 4, 5 graus, né? Então, esse é o desafio global. A partir do momento que a gente tem isso como um desafio de transformação econômica, né, existem vários instrumentos para que essa mudança econômica possa ser feita, né? Hoje aqui nós vamos focar em um deles, que é a precificação de carbono, mas não é o único, né? E quando a gente fala de precificação de carbono, tem 2 formas de se fazer isso. Ou pelo tributo, o governo coloca uma taxa lá, um tributo sobre quem emite gás de efeito estufa, né? E aí, economicamente, ele está determinando aqui o preço e ele permite que o mercado determine quanto que vai se reduzir, e o mercado, que a lógica é o contrário. O governo determina quanto que ele quer reduzir na economia e permite que o mercado determine o preço. Como que isso é feito numa lógica de mercado, né? É pelo que se chama aqui de sistemas cap and trade, que já foram mencionados inicialmente nas apresentações anteriores. Como é que funciona isso na prática, né? Vamos supor que aqui seja a Arábia Saudita, né? E a direita, e aqui a esquerda seja o Brasil. Os dois têm o mesmo limite, o mesmo teto de emissões, o cap. Se a Arábia Saudita estiver emitindo a mais e no dia seguinte ela tiver uma regulação que ela tem que reduzir essa emissão em 30%, ela vai falar, ok, vou reduzir em 30%, mas o que aconteceria com o preço do petróleo? Ela vai ter que reduzir a oferta, a gente vai ter um novo choque de petróleo, inflação global e etc, né? Então, o mercado de carbono, ele existe para equalizar o custo de cumprimento dessa mudança, né? Ou seja, quem pode mais, quem pode menos, faz menos. No caso aqui, os árabes comprariam o crédito do Brasil, que teria a hidrelétrica, eólica, solar, vários renováveis, né? Para poder vender e não usar essa parte aqui, né? O Brasil conseguiria cumprir a meta dele com folga e aí dá na mesma, é o que a gente chama de cap and trade, né? Não interessa onde a gente emita carbono no mundo, o efeito é global. É diferente, por exemplo, da camada de ozônio, que é um problema local, diferente de chuva ácida, que é um problema local. Então, isso aqui é um problema global e no sistema de cap and trade se estabelece um teto, né, de emissões e permite a troca para que esse custo fique mais efetivo e distribuído de uma forma menos traumática para a economia global. Então, para que isso aconteça, tem que ser distribuídas permissões, né, ou allowances, para que as empresas de um país emitam. E é aqui que eu faço a conexão com os mecanismos de ajuste de fronteira, né? Então, aqui a gente vai criar a conexão com o CBAM, com o FER e outros mecanismos que estejam sendo tratados, né? Por 2 motivos. Primeiro, esses dados aqui são fresquíssimos, saíram literalmente anteontem, tá? Todos os lugares do mundo onde já tem algum tipo de sistema de precificação de carbono, seja um imposto ou seja um mercado. A China, por exemplo, como a Tatiana mencionou, está interligando agora o mercado nacional, que veio proveniente de experiências com 7 províncias, né? Vão ser 2.000 empresas reguladas na China. A Europa já tem taxa, mercado e tributo. Califórnia, apesar dos Estados Unidos não terem um programa, nos Estados Unidos, né, lá o federalismo funciona mais que no Brasil, então a Califórnia tem seu próprio mercado, enfim. Tudo isso já cobre aqui 22% das emissões de gás de efeito estufa global, né, para a gente ter uma noção do todo. O Brasil está em amarelinho porque ele está estudando, no final eu vou falar um pouquinho da nossa situação, mas a Argentina já tem uma taxa, a África do Sul também, Colômbia também, e por aí vai, né? Vejam como estão os preços. Aqui está difícil de ler, está pequeno o número, mas só para vocês terem uma ordem de grandeza, a maior parte dos preços estão na faixa aqui de 20 a 30 dólares por tonelada, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma noção do impacto disso. Você tem desde extremos lá na Suécia com quase 140 dólares a tonelada de carbono. Se você considera que toneladas de produto como gusa, aço, variam às vezes aí de 500 a 1.000 dólares, né? Imagina o que é que você chegar e colocar 100 dólares, né? 20% a mais de um produto, pode ser muita coisa, né? E aí vem o motivador do CBAM, como o Barral comentou, é justamente evitar esse carbon leakage que a gente chama, né? Então, quer dizer, a Europa tem lá um mercado ou um tributo
ela aperta e a indústria pode sair. Eu não vou detalhar isso aqui muito, não, já foi dito, mas a gente tem que tomar um cuidado grande, né? Correlação é diferente de causalidade. Então, não necessariamente a empresa vai sair da Europa ou dos Estados Unidos por causa do carbono só, né? Teria que ser uma causalidade muito clara, que essa é a variável determinante. E muitas vezes isso não é. Pode contar? Pode, mas adiciona complexidade para o regulador, né? E o que está acontecendo? A Europa resolveu implementar o CBAM, porque até então, dentro do mercado dela, né, que é o EU ETS, a forma que eles faziam para proteger esses setores sensíveis ao comércio internacional é o que a gente chama de alocações gratuitas. Então, quer dizer, na hora de distribuir aquelas permissões, eles protegiam os setores que tinham alguma exposição ao comércio internacional, né? É assim que eles estão fazendo até hoje, tá? E o CBAM, teoricamente, ele vai substituir isso. Como é que funciona essa distribuição de permissões? Isso aqui é crucial para a gente entender a lógica do CBAM e como é que ele vai funcionar como instrumento reverso a isso, né? Na hora que um país vai alocar as metas para os seus pares, né? Desculpa, para os seus entes regulados domesticamente, ele tem duas formas de se fazer isso. Ou ele dá as permissões para uma empresa emitir, por o que a gente chama grandfathering, né? Ele pega o histórico daquela empresa ou daquele setor e dá tantas permissões, né? Ou ele faz um benchmark. E aqui a gente já começa a ter uma conexão com o CBAM, tá? E outros mecanismos que vão vir por aí. Como é que é o benchmark? Basicamente, ele determina um benchmark de emissões em um setor, por exemplo, X toneladas de CO2 por tonelada de aço, por tonelada de cimento, ou o que for, né? E aí, ele distribui essas permissões conforme a produção daquela empresa, ou seja, se a empresa está produzindo acima do benchmark em termos de emissão, ela vai ter que comprar outros créditos de empresas que estão produzindo abaixo do benchmark de emissão, né? É aí que entra o cap and trade, tá? Mas já tem um rigor aqui na distribuição, né? Então, quer dizer, esses setores, e aí principalmente siderurgia, cimento, cal, vidro, entre outros, papel e celulose, foram protegidos na Europa porque ela distribuiu gratuitamente isso aqui para esses setores. Por outro lado, o setor de energia na Europa teve que comprar as permissões, né? Além de ter que reduzir, tiveram que comprar um mínimo para emitir até tal patamar, né? Por que esses setores tiveram que comprar em leilão do regulador e não receberam gratuitamente? Justamente porque eles são menos expostos ao comércio internacional, né? Quer dizer, o mercado de eletricidade do Brasil e da União Europeia não estão interligados, você não tem um cabo submarino, né? Enfim, quem sabe um dia isso ocorra, mas por enquanto não existe. Então, quer dizer, o setor de eletricidade ele tem mais capacidade de repassar alguns preços para o consumidor ou de absorver choques sem grandes perdas em relação a um setor de tradables, né? E isso é o que a Europa foi fazendo ao longo dos anos. Eles estabeleceram um cap, aqui 2 bilhões de toneladas, que foi diminuindo gradativamente a cada ano. O roxinho são as distribuições de allowances por leilão, basicamente o setor energético, eletricidade, e o verde é o que eles distribuíram de uma forma gratuita, tá? E isso é o que aconteceu com o preço de carbono na Europa nos últimos anos. Com a crise lá do subprime 2008, ele despencou. Obviamente, se a economia entra em recessão, você não precisa também comprar carbono, né? Depois veio recuperando. Isso aqui foi a pandemia, né? O início da pandemia teve um certo pânico, né? Todo mundo congelou investimento, etc. A economia se retraiu, mas logo em seguida viram que, na verdade, a pandemia serviu também para despertar em relação a outros temas, né? Claro que não foi só por isso, a economia também se recuperou, mas hoje o preço na Europa está 56, 57 euros num nível histórico, né? Então, quer dizer, a pressão para a indústria europeia ter isso na componente de custo está em patamares nunca antes observados, né? Que aumenta a pressão para ter uma equalização de competitividade internacional, né? Então, essa é um pouco a realidade. Como eu comentei, eles estão fazendo um phase-out das alocações gratuitas, né? Mas, mesmo para os setores que receberam isso gratuitamente, né, nos primeiros anos, isso, teoricamente, vai ser parado para que o CBAM entre ao invés da alocação gratuita, ou seja, esses setores vão ter custo de carbono na Europa e, teoricamente, o CBAM vem para equalizar esse custo do importador concorrente. Mas vejam só o que aconteceu, e aqui é um dos pormenores que o Barral falou, né? Por trás de toda boa intenção pode ser uma briga comercial, e aqui eu diria uma briga comercial e climática, né? Por quê? Percebam que como a Europa ficou sujeita aí à crise, o mundo inteiro, né? E depois disso teve a crise da Grécia, etc., na verdade as empresas receberam uma série de allowances de permissões. Como a economia entrou em retração, sobrou muitas dessas allowances.
Então, vejam todos esses setores aqui, ó, cimento, cal, ferro e aço, químicos, papel e celulose, cerâmica, etc. Na verdade, até hoje, eles não tiveram custo substantivo com carbono, eles tiveram grandes lucros, porque sobrou allowance, né, que eles ganharam e conseguiram monetizar isso em valores que variaram, aí, no caso do cimento, por exemplo, de 1,7 a 6 bilhões de euros, tá? Para um setor. Então, na verdade, isso foi usado como um ganho de competitividade ao invés de uma perda de competitividade, né? Como a gente já mencionou em termos de funcionamento aqui, né? A União Europeia vai fazer essa realocação, né? Em vez de ter as free allowances, vai ter o CBAM, né? Isso vai ser gradual até 2035, né? E a partir de 2026 ele começa a ser implementado. Mas o que eu destacaria aqui em complemento ao que o Barral e a Tatiana já comentaram, né? As emissões que vão ser cobertas na hora de avaliar isso, né? Os importadores vão ter que comprar certificado de carbono digital, do que foi pago, do que foi emitido lá fora, em relação aos benchmarks europeus, tá? Então, por isso que aquele benchmark que eu falei lá atrás para a estruturação do ETS é importante também para um CBAM, né? E esses benchmarks, na verdade, eles vão precisar considerar não só o que a gente chama de emissões de escopo 1 de um produto, ou seja, as emissões diretas que ocorrem naquela fábrica, mas também vão estar incluídas as emissões incorporadas nos insumos para a produção. Então, percebam que não é só exatamente o produto, ele também tem que pegar um pouquinho que estava na montante ali da cadeia produzida, né? Isso é um ponto importante, vocês vejam que vai ter conexão ao longo da cadeia produtiva, né? Que já ocorreria pelo preço, mas também do ponto de vista físico. Aqui está a formulinha, eu não vou cansá-los aqui lendo a fórmula toda, mas é só para vocês terem uma ideia que a obrigação vai ser as emissões embutidas no produto, né, vezes a quantidade produzida, vezes o preço do carbono que estiver vigorando lá no mercado europeu. Então, se for $56, vai ser $56. Se não tiver isso aqui, eles vão usar um parâmetro europeu e por aí vai, né? Aqui é para mostrar que tem as emissões diretas e as emissões embutidas no produto, tá? Nos Estados Unidos, uma coisa super recente, como o Barral mencionou, né? O senador Chris Coons, do Partido Democrata, propôs, né, agora em julho, algo parecido, né, com o que está na União Europeia, e chamou aí de FAIR, né? E lá, eu diria que, eu vou passar aqui mais rápido, tanto o Barral quanto a Tatiana já mencionaram, mas o que eu complementaria, Barral, é que nos Estados Unidos, se isso for de fato implementado, a complexidade vai ser ainda maior. Por quê? Na Europa, a gente tem um grande bloco que é unido aí por regras comuns, né, do EU ETS. Isso já foi aí, trabalhado anos a fio, né? Nos Estados Unidos, enquanto não houver um mercado nacional de carbono, né, essas regulações vão ser estaduais. Então, vocês imaginem que, teoricamente, teria que ter aí pontos de conexão com cada um desses estados aqui que estão em verde escuro, que são os estados onde já tem algum tipo de sistema de cap and trade, né? Aqui na região da Nova Inglaterra, né, tem o que a gente chama de REG, é um sistema que ele começou regulando só eletricidade, né? Hoje em dia ele está expandindo. E aqui a Califórnia já está fazendo acordos bilaterais, não só com esses estados internos, mas também, por exemplo, com o Canadá, né? Não com o Canadá país, mas províncias. Por exemplo, Quebec é uma província canadense que tem o seu mercado de carbono que já está interligado na Califórnia. Na Califórnia, pessoal, já se cobre 90% de todas as emissões de carbono estão cobertas por esse sistema, né? E lá o preço só sobe todo ano. Eles criaram um patamar de preço mínimo que a cada ano o preço sobe um pouquinho para estimular ainda mais uma transição energética e mostram com orgulho que o PIB da Califórnia não está diminuindo por causa disso. Eles estão conseguindo crescer PIB e reduzir emissão, que é uma lógica diferente de país em desenvolvimento, que ainda tem que construir estrada, ainda tem que construir uma série de aspectos infraestruturais que dificultam, às vezes, uma redução absoluta drástica, né? Eles estão estimando que mais ou menos 12% das importações americanas estariam sujeitas a essa taxa, né? Teria um prazo também para começar a partir de 2024. Eu acho que isso aqui, tanto o Barral e a Tatiana já comentaram, quer dizer, a história é equalizar esses custos, né? Mas volto a dizer, seria ainda mais complicado pela questão dos estados, né? A gente teria que ter uma distribuição regulatória aí super complexa, né? E eles falam abertamente que um dos objetivos é também gerar receita para subsidiar o que a gente chama aí de comunidades resilientes, não? Quer dizer, aquelas comunidades mais vulneráveis, elas receberiam algum subsídio por isso. Vou dar um exemplo aqui, né? Realmente a título ilustrativo.
Imaginem, por exemplo, as comunidades do sul dos Estados Unidos que são mais atingidas por furacões, Katrinas da vida, né? A gente não pode nunca falar que o Katrina foi por causa da mudança do clima 100%, ele é um evento só, mas a gente pode sim afirmar que a ocorrência desse evento está cada vez mais frequente em função da mudança do clima. Então, teoricamente, os recursos aqui do FER poderiam subsidiar alguma medida aqui do que a gente chama de adaptação, né? E agora, chegando aqui na reta final, falando um pouquinho sobre o Brasil, né? O que acontece? O Brasil, ele já submeteu aí ao Acordo de Paris, né, a sua meta nacional, que é basicamente a sua NDC, chama Contribuição Nacionalmente Determinada, e colocou uma NDC para reduzir em 37% suas emissões em relação a 2005 até 2025. Tá? Então, quer dizer, diferentemente da China, como a Tatiana falou, que vai chegar no pico das emissões até 2030, o Brasil tem uma meta que é de uma redução absoluta em relação ao ano pretérito, né? Ou seja, teoricamente, você tem um esforço maior, né? Uma coisa é reduzir de um patamar X para Y abaixo dele, outra coisa é você falar que você ainda vai aumentar suas emissões absolutas até 2030 para depois reduzir, né? Não vou entrar no mérito do porquê, etc., mas é só para a gente ver que as NDCs têm diversas peculiaridades, diversas componentes, e para complicar ainda mais, Barral, o jogo do comércio internacional, diferentemente do protocolo de Kyoto, as NDCs tiveram uma lógica bottom-up, né? No protocolo de Kyoto, cada país do anexo 1 teve uma meta certinha em relação ao ano de 90. A média foi 5% até 2012 em relação a 90. No Acordo de Paris, cada país fez sua própria meta. Então, quer dizer, dialogar NDC com CBAM, com acordos multilaterais ou até jurisdicionais estaduais, vai ser um novelo, no mínimo, interessante, né? Para não falar complexo. Tem uma política nacional de mudança do clima, o Ministério da Economia desenvolveu um grande estudo aí sobre precificação de carbono, a gente acompanhou muito de perto, mas essas conclusões, as recomendações oficiais não foram divulgadas, tem questão política aí no meio, e o Brasil já aderiu a um novo programa do Banco Mundial, que chama PMI, a Partnership for Market Implementation, para ajudar a financiar a implementação de um mercado de carbono, né? Tudo está vindo num certo trilho quando, de repente, entre aspas, surgiram aí vários PLs, né, projetos de lei no Congresso, para criar mercados de carbono no Brasil. Eu diria que o principal deles é o PL 528, originalmente do deputado Marcelo Ramos, que, aliás, é o vice-presidente da Câmara, para se criar sistemas de compensação de carbono. Hoje em dia, isso está sendo transformado, várias entidades do setor privado, inclusive CEBED e CNI, enviaram substitutivos para se tentar criar um sistema de comércio de emissões no Brasil, não uma taxação, né, mas que isso fosse implementado de uma forma um pouco mais racional. Isso já passou por algumas comissões, a atual relatora é a deputada Carla Zambelli, que é uma governista, diferentemente do deputado proponente, né? E, além disso, o GT, já existe um GT no Ministério da Economia para tornar mandatório o relato de emissões, né? Ou seja, independentemente de um mercado, existem várias obrigatoriedades, né? E, na verdade, quando a gente olha aqui para o mundo real no Brasil, né, a gente vive uma situação altamente paradoxal, né? Por quê? Por um lado, a nossa matriz energética ela já é muito renovável, né? Basicamente em função de hidrelétrica, biocombustíveis, né? Etanol, a biomassa, carvão vegetal, floresta plantada, entre outros elementos, tá? E, por outro lado, quando a gente compara o mundo aqui, os dados, é difícil ter dados 100% comparativo disso, por isso que a gente usa fontes diferentes, mas no mundo, né, OCDE, China e Estados Unidos ainda não chegaram a 15%, né, com eventualmente algum déficit de atualização. Tatiana mostrou muito bem, entre aspas, o drama da China, né, que é altamente dependente, ela tem que inverter isso aqui completamente para cumprir a sua meta de neutralidade climática até 2060. O Brasil também indicou essa ambição de neutralidade até 2060, com o discurso do presidente tentando antecipar para 2050, né? Então, por um lado, a gente está bem na fita, digamos assim, né? Aliás, não é só hidrelétrica, eólica, pessoal, já é 10% da matriz energética do Brasil. Então, houve avanços importantes. Por outro lado, aonde que o calo aperta, né? É justamente em relação ao desmatamento. Por quê? Nesse slide aqui, a gente tem as emissões históricas do Brasil de gás de efeito estufa, né? Percebam que do amarelo para baixo, tá? Que é agropecuária, energia, processo industrial, as emissões crescem muito correlacionadas ao PIB. Infelizmente, pouco, né? Do ponto de vista de PIB, o PIB tem crescido pouco, as emissões também têm crescido pouco, né? Em função disso. Mas
Vejam como é que o desmatamento distorce essa lógica aqui do Brasil, que é o verdinho aqui. A gente teve um pico em 2004, o Brasil tomou como ano base na sua NDC o ano de 2005, né? Ele propôs reduzir 37% em relação a isso. Então, na verdade, em relação a 2025, até 2018, a gente estava aí no trilho para cumprir a meta de 2025, o que não seria fácil, né? Porque o Brasil ainda quer crescer o PIB, tomara que a gente consiga, né? Então, quer dizer, já seria difícil a meta do Brasil, de chegar em 2025 emitindo mais ou menos o que o Brasil emitia há 2 anos atrás, que era mais ou menos aí o patamar de 2018. Não seria fácil, né? Manter a emissão e crescer PIB. Além disso, como o desmatamento aumentou fortemente nos últimos 2 anos, não vou entrar aqui em política, mas isso é fato, né? 34%, 40% em relação ao ano anterior, quando a gente olha isso no gráfico, fica parecendo que ainda está longe daquele pico de desmatamento. Graças a Deus ainda está, porque aqui foi muita emissão, né? Mas do ponto de vista proporcional, a gente cresceu quase uma Colômbia de emissão de desmatamento, e o duro é que 90% disso é ilegal. Então, quer dizer, é difícil, né? Não é fácil combater. Então, percebam que, não fosse pela questão do desmatamento, na parte energética, o Brasil tem uma condição já diferenciada, e aí tem outros desafios, né? Não só na parte indústria, agropecuária, que tem emissão de metano importante, mas, por outro lado, no Código Florestal Brasileiro, inclusive via mercado de carbono, tem a possibilidade de restaurar a PP, reserva legal, gerar remoções de carbono da atmosfera e ter um equilíbrio para o agro brasileiro, que, de fato, pode e é já uma potência climática naquelas propriedades que são sérias, né? Então, esse é o nosso dilema como país, né? O desmatamento ele nos afeta não só do ponto de vista de imagem e reputação, mas também no ponto de vista de conexão com esses outros instrumentos, e ainda ofusca o sequestro de carbono que várias áreas florestais do Brasil ainda geram, inclusive floresta plantada, que é base para celulose, siderurgia, entre outros setores por aí, né? Então, eu vou chegar aqui agora nas minhas considerações finais, né? Como o Barral comentou, teoricamente, existe um desafio legítimo por trás de um CBAM, né? Se um país tem uma restrição, teoricamente, ele pode querer equalizar as condições para o concorrente, né? O problema é que a fronteira entre essa proteção e competitividade não é trivial, né? Existe aí muita margem para interpretação, para barreira não tarifária, vai depender muito do detalhamento disso, né? Uma coisa que as pessoas podem estar se perguntando, né? Por que isso antes e não agora? Na verdade, antes, dentro da Europa, houve 3 ou 4 tentativas para criar um CBAM com outro nome, né? Teve uma que foi específica para o setor do cimento, teve outra que foi na época da negociação do Acordo de Paris, enfim. Mas o que a gente percebe é que, além do mundo estar cada vez mais consciente sobre a mudança do clima, o preço na Europa está aumentando muito mais agora, né? E as free allowances já não vão fazer tanto efeito quanto fizeram anteriormente. Então, quer dizer, nós não temos muita dúvida que isso veio para ficar, né? Pelo menos do ponto de vista da discussão, vamos ver como é que vai ser implementado, mas é uma discussão que não vai embora fácil, né? Esse acho que é um ponto importante. Segundo ponto, muito embora os mercados ainda estejam separados, né? Então, quando a gente fala carbono Europa 55 euros, isso não está diretamente conectado ao Brasil ainda, porque a gente não tem um mercado e porque o artigo 6 do Acordo de Paris, que aliás nem foi tanto foco aqui, né? Um acordo multilateral que está correndo em paralelo a tudo isso que eu falei, literalmente em paralelo, né? Poderia dar algum tipo de acesso, apesar dos europeus terem falado que no primeiro momento eles não vão usar o artigo, tá? Mas, ainda assim, existe um precedente para efeito indireto em nível global, tanto em termos de comércio quanto em termos de investimento. É natural que as transações passem a levar esse tipo de preço em consideração, seja para fazer um M&A, seja para exportar para um país, seja para decidir um investimento. Então, quer dizer, existem também efeitos indiretos precedentes de um CBAM ou de um FAIR que vão além dos impactos nos produtos específicos, que já não são pequenos, né? E um ponto importante é que não tem ainda na regulamentação do CBAM, e é um texto pesado, quase 300 páginas, que a gente deu uma olhada, menção à remoção de carbono, ou seja, ao sequestro de carbono que pode ser feito no Brasil, por exemplo, via agropecuária, não só silvicultura, mas também a parte do agro em si, né? Tem várias tecnologias alternativas para isso, e isso vai precisar ser tratado em algum momento, não necessariamente porque vai impactar diretamente esses setores, mas para que não reforce esse precedente internacionalmente. A gente precisa que essas remoções também sejam computadas nas diversas regulamentações sobre
sobre carbono, né? Então, eu vou parar por aqui, agradeço a todos pela paciência, pelo tempo e pelo convite, e estão aqui meus contatos, quem quiser, enfim, conversar, debater, estamos à disposição, e obrigado mais uma vez, passo a palavra para você de novo, né? Fábio, muito obrigado por toda essa explanação e essa aula também, né, com muitos detalhes, riquíssima. A gente aprendeu bastante aqui. Obrigado. Eu tenho algumas perguntas aqui, já no chat, algumas diretas também. Eu já vou puxar um pouquinho das perguntas que os participantes colocaram para a gente conseguir cumprir o horário até 11h30. Primeira para o Barral e para a Tatiana. O panorama na Europa, acompanhado pelas novas políticas anunciadas pelos Estados Unidos e, em menor medida, na China, aponta para uma tendência irreversível de adoção de medidas de controle e redução de emissões de GE, de gás de efeito estufa. O que esperar da COP26 nesse contexto? Barral e Tatiana, por favor. Tatiana, quer começar? Posso falar? Bom, sabe que há umas 2 semanas eu tive uma reunião com uma diplomata de um país importante da Europa. E foi muito interessante porque ela está no Brasil há mais ou menos um ano e muito chocada como os temas de mudança climática não estão na pauta brasileira. Não estão na política brasileira, primeiro comparando com outros países, mas principalmente pelo protagonismo que o Brasil deveria ter. O Brasil deveria ter tanto pela questão de que tem uma matriz muito baseada em energia renovável, que o Brasil tem uma responsabilidade relacionada com a Amazônia, porque tem toda a questão de impacto do que pode ter o território brasileiro no resto do mundo. E ela diz, olha, vocês não estão entendendo o que está acontecendo lá fora. Vocês não estão entendendo tudo de impacto que vai ter e que o Brasil não está discutindo. E eu acho, Leandro, que isso vai ser muito visível na COP. Porque, infelizmente, nós vamos apanhar muito na COP. Na semana passada, eu sei que houve uma reunião entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Meio Ambiente para começar a organização da COP. Mas o Brasil já vai numa posição defensiva. Já vai na posição defensiva, quando no passado foi um protagonista extremamente importante, foi muito propositivo e perdeu por várias razões, não vou entrar aqui em detalhes de comportamento político, mas o Brasil perdeu esse protagonismo e ficou na defensiva agora. E nós vamos ver muito isso na COP. Eu estou antevendo que os ingleses colocaram em consulta pública aquela legislação sobre importação de países com desmatamento e que visa muito claramente o Brasil e a Indonésia. Eles mencionam muito o Brasil e a Indonésia. Vão fazer disso um tema relevante. A questão do CBAM vai avançar na Europa a ponto de ser anunciado na COP algumas medidas, ou pelo menos um cronograma, da mesma forma que os Estados Unidos. Então, nós tivemos um anúncio, que o Fábio lembrou, um anúncio presidencial de adiantamento do cronograma, mas sem ações efetivas. E o Brasil está perdendo uma grande oportunidade, está perdendo várias oportunidades. Uma de saída defensiva, a outra de ter um papel propositivo, e a terceira de ser parte da solução, inclusive, com muita coisa boa que tem para mostrar, inclusive na matriz energética. Não sei se a Tatiana concorda comigo. Eu concordo. Deixa eu falar de China. Bom, os chineses, claro, houve um anúncio, né, de 2060 como a meta para a neutralidade climática, e o anúncio pegou muitos observadores de surpresa, foi feito antes da eleição de Biden, então muitos esperavam que a China fosse aguardar o resultado das eleições americanas para tentar, digamos, usar isso como, digamos, um instrumento de barganha, tentar extrair concessões dos americanos, etc. Isso não foi feito, mas, ao mesmo tempo, muitos esperavam que a China pudesse fazer mais, e, ao mesmo tempo, houve muito ceticismo a respeito de como a China vai conseguir exatamente, né, descer essa montanha de carbono. E aí, a expectativa foi transferida para o plano quinquenal chinês. O plano foi anunciado em março desse ano, cobre 2021 a 2025, e o resultado foi mixed, né? Alguns acharam que a China poderia ter sido mais específica em relação a metas para atingir esse objetivo maior de 2030 e depois 2060. Né? E, claro, como eu mencionei, na China os planos
não são mera expressão de vontade política, eles têm repercussão, né? Eles têm repercussão em todo o sistema. Agora, a pergunta é, a China tem algo na manga para a COP? A China pretende apresentar algo, digamos, que avance em relação àquilo que já foi anunciado? Pretende usar isso como, digamos, instrumento para negociação com os americanos? Aparentemente, Kerry está voltando para a China, vai haver uma nova discussão com os Estados Unidos. Então, acho que sim, a gente pode esperar mais da China nos próximos, digamos, no contexto, né, da COP. Eu acho que a gente pode esperar também pressão sobre a China, porque, afinal de contas, a China continua investindo em usinas termoelétricas no país, né, em novas usinas. A gente sabe que o tempo, né, desse investimento, o amadurecimento do investimento é longo, então, afinal de contas, o que está acontecendo na China, as pessoas que têm dúvidas, e eu tenho muito contato aqui com a comunidade diplomática na China, muitos acham que, afinal de contas, esses sinais são contraditórios. Ao mesmo tempo, a China está buscando diminuir investimentos em geração de energia elétrica a partir de carvão em outros países, tanto no contexto da nova Rota da Seda, do Belt and Road Initiative. Vários projetos foram cancelados ou suspensos desse tipo neste ano. O Banco Asiático de Infraestrutura para o Desenvolvimento anunciou que para 2022, claro, a China é o maior acionário, né, acionista, perdão, do banco, que a partir de 2022 não financia mais projetos de carvão. Então, há sinais contraditórios e há uma expectativa, talvez haja um pouco de wishful thinking, de que no contexto da COP a China possa dar um passo a mais em termos de detalhar, né, esses compromissos para a neutralidade em 2060. Excelente, Tatiana. Dando seguimento aqui, eu tenho outra pergunta do Vinícius, está parabenizando todas as apresentações, foram ótimas. Queria ouvir dos 3 palestrantes uma rápida reflexão sobre a possibilidade de o Brasil ser beneficiado indiretamente por iniciativas como o CBAM, já que o Brasil tem uma matriz energética relativamente mais limpa do que os competidores diretos como China, Turquia e Rússia. Fábio, você quer começar comentando? Obrigado, Leandro. É uma pergunta interessante, porque, teoricamente, né, quem que perguntou, Leandro? Vinícius, teoricamente faria todo sentido, né? Do ponto de vista, vamos dizer assim, seria desejável, né? Já que o país está querendo reduzir a emissão, então incentive também o produto que você está importando, que é mais limpo, né? Mas, na prática, eu acho pouco provável ocorrer por uma questão de realismo político, né? Assim, seria difícil, mas não é um pleito ilegítimo, né? Assim, se a Europa está preocupada em encorajar mitigação fora do seu entorno, né? Seria um movimento razoável. É difícil fazer isso, acho pouco realista do ponto de vista político, e, na verdade, Vinícius, infelizmente, o que a gente percebe é até alguns passos antes de chegar nisso. Por exemplo, a Europa, na prática, ela está exportando a sua regra interna de redução de emissão via preço de carbono. Ela tem outras formas, mas ela está exportando essa regra. Então, por exemplo, quando a gente olha a regulamentação do CBAM a fundo, ela tem a sua própria forma de determinar o que é um benchmark de emissões. Tem um critério complexo aqui, não dá tempo de explicar, mas, na verdade, o país vai ter que se adaptar um pouco àquele tipo de benchmark, né? Por exemplo, ela não está considerando o sequestro de carbono como parte aí da conta, né? O Brasil tem vários produtos em cadeias produtivas que podem ter sequestro de carbono. Então, quer dizer, perceba que, infelizmente, a gente está no passo atrás. Primeiro, nós vamos ter que brigar, no bom sentido, para que o que de fato nós estamos fazendo seja compatível com a regra, né? Esse é um primeiro ponto. E aí, depois, talvez tenha um outro trilho nesse sentido. Agora, infelizmente, as coisas acabam se conectando, né? A discussão da COP, por exemplo, a COP pode gerar regras onde o Brasil, Vinícius, tem a possibilidade de buscar a valorização desses produtos pelo artigo 6, né? Especialmente 6.4, que substitui o mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto. Mas a gente está numa situação muito paradoxal, né? Eu vou falar, olha, essa vai ser a minha 18ª COP. Eu nunca vi o Brasil chegando numa posição tão paradoxal, porque ele tem uma posição que não é trivial da negociação, eu acho até legítima, é uma das mais difíceis do ponto de vista de se emplacar, mas legítima em vários aspectos, e não é desse governo, não. Essa posição do Brasil, essas posições vêm de outros governos, é uma posição de Estado que o governo atual manteve. Por outro lado, a credibilidade negociadora dele está num patamar
mais baixo da história, eu diria até, talvez até pior do que na época da época 92, né, quando a gente tinha aquela questão toda ainda da Amazônia, ainda teve lá assassinato de Chico Mendes, etc. Então, quer dizer, nós estamos numa situação muito paradoxal que dificulta politicamente a obtenção desses benefícios por outros mecanismos sem ser o CBAM, infelizmente, né? Perfeito, Fábio, muito obrigado. Tatiana, quer fazer algum comentário? Bom, na verdade, eu tinha comentários a fazer em relação... Fábio, o que você falou, tem tantas coisas interessantes, eu só queria mencionar um que conecta a sua fala ao do Barral. As alocaçõos gratuitas são um problema para fins de OMC, e você demonstrou isso com uma clareza incrível, né? Todos os nerds de OMC ficam vendo quais os aspectos exatamente do CBAM europeu poderia ser incompatível com as normas. O Barral mencionou as exceções, né, por onde os europeus sairiam, mas que violação de que normas estaria em jogo, e as alocações gratuitas, por constituírem um subsídio, como você mencionou, eu acho que é um problema no sistema europeu, e a ver se eles realmente vão conseguir eliminar isso, né? Um outro ponto que eu queria, na verdade, perguntar para você, e desculpe se eu estou tumultuando aqui o programa, mas o CBAM europeu na verdade, como eu mencionei, em parte reflexo do mecanismo do mercado de carbono que existe na União Europeia. Qual é a lógica de um imposto de importação nos Estados Unidos? Como é que se justifica isso, à luz do que você apresentou de mecanismos de cap and trade em alguns estados apenas? Como é que isso poderia funcionar? Obrigado, Tatiana, pelas considerações. É uma ótima pergunta, né? Infelizmente, acho que a gente ainda não tem resposta para ela na integralidade. E eu acho que é o perigo um pouco também da regulamentação americana. Por quê? Eles comentam, né, que isso pode ter interface com as medidas americanas, né, para reduzir a emissão. Tá? E isso está posto de uma forma, vamos dizer assim, mais clara, né? Então, quer dizer, eles falam que vai ser determinado o custo de cumprimento da política federal americana ou estadual em vigor para os produtores de XYZ, né? Cimento, alumínio e combustíveis. Então, quer dizer, a gente percebe que não tem esse vínculo tão claro, tá? Quanto tem de um sistema de cap and trade. Eu acho que vai chegar um momento da profundidade da regulação que eles vão ter que aderir a isso, né? Assim, seria uma coisa ultra unilateral você fazer uma taxa de fronteira que não tivesse vinculada a um sistema de precificação de carbono. Seria, no mínimo, assim, difícil de defender, tá? Mas existe margem no que está proposto para outros mecanismos. Você pode ter, por exemplo, um sistema de comando e controle que não seja precificação, que a lei determina que a empresa vai ter que reduzir em X. É possível. E aí eles vão ter que pensar em benchmarks para se fazer isso, etc. Mas é um grande ponto de interrogação, né? E um risco também, né? Porque, como eu falei, aumenta exponencialmente a complexidade. Não bastasse o fato de lá os estados terem, por enquanto, regulamentações separadas, né? Então, quer dizer, realmente é preocupante, tá? Só um comentário sobre isso. Eu vi um comentário de um deputado norte-americano, uma audiência, falando sobre isso, dizendo, olha, sem uma legislação federal não vai funcionar. Você tem as situações hoje que, tudo bem, a Califórnia está mais avançada, criou alguns benchmarks, mas ela não tem como fazer uma tributação de fronteira sobre controles que são totalmente federais. Essa é uma questão. E aí você tem ainda riscos, por exemplo, de importação para o Estado e exportação. É o leakage interno, né, Barral? É o leakage interno. Assim, o leakage interno dentro dos Estados Unidos. E aí você tem aquela questão da dormant clause, que o Estado não pode criar impedimentos ao comércio com outros Estados. Então, há problemas constitucionais dos Estados Unidos e internacionais no cumprimento. Então, o acompanhamento dessa legislação vai ser importante, porque é a única forma de implementação racional sem criar esse nível de complexidade que o Fábio mencionou. E, Barral, aproveitando o ensejo, a Califórnia, para você ter uma ideia, eles conseguiram capturar isso no mercado interno deles. Então, por exemplo, quando um importador de energia interno nos Estados Unidos, né, usa energia de fora da Califórnia, isso é corrigido no sistema deles, sabe? Eles conseguiram fazer isso para o mercado elétrico, mas uma coisa é regular o mercado de eletricidade, que é todo já regulado, né? Todo bonitinho, tem toda uma
uma base de comparação, regulação de tarifa, etc. Outra coisa é você fazer isso para produtos que não estão tão interligados, né? Então, realmente... Para aço importado, papel... Não, Barral, além da questão de uma regulação federal, se precisa ter uma base econômica que justifique, né, o ajuste na fronteira. Ou seja, como é que você contabiliza qual é o custo que está sendo imposto à produção nacional nos Estados Unidos para que haja um correspondente econômico no ajuste da fronteira. Senão, você que foi panelista de OMC... enfim. Tem o dado eu estou tirando nesse ponto aí, que mesmo falando do CBAM europeu, mesmo com toda a experiência do ETS, quando você começa a falar da cadeia montante, você entra numa série de discussões que é o que o Fábio mencionou, ou seja, a matriz brasileira, na verdade, todos os insumos, energia, vão entrar no cálculo. A matriz brasileira, sendo mais limpa, tem que ser considerada no cálculo. Porque senão vai haver discriminação entre países nas quais as mesmas condições não prevalecem. E aí eu acho que eu termino a minha intervenção por aqui. Eu acho que o CBAM europeu é um grande bode na sala, né? É um grande bode na sala, porque, afinal de contas, é necessário uma conversa mais séria sobre comércio e competitividade, que, afinal de contas, é o que a gente está tratando aqui, e clima e meio ambiente. Eu acho que os países trataram a regulação do comércio internacional de uma maneira muito, como eu diria, o comércio como não atuando como um obstáculo aos objetivos de proteção ambiental dos membros da OMC. E a gente precisa inverter essa lógica. Como é que o comércio pode ser um instrumento para que os países possam, de fato, contribuir para mitigar a mudança climática e evitar a distorção à competitividade. Então, acho que esse grande bode na sala que os europeus colocaram, esperamos, né, possa contribuir para uma discussão mais construtiva e menos reativa da OMC, uma postura menos reativa da OMC, da regulação do comércio internacional, a respeito de como o comércio pode contribuir para uma agenda mais positiva em termos de mudanças climáticas. Eu estou achando que o nosso webinar foi pouco tempo, né? Para tanta discussão e tanto tema novo. Eu queria passar aqui a palavra para o Wagner, que ele tem uma pergunta para fazer algumas considerações também, e aí depois eu vou fazer só mais uma pergunta e a gente vai encaminhando para o final. Infelizmente, a gente não vai conseguir estender muito, né? Por causa do horário dos nossos convidados. A Tatiana está na China também, já está tarde lá, então a gente não pode estender bastante. Wagner, está com você a palavra. Obrigado, Leandro. Bom, gente. Bom dia para quem está aqui no Brasil. Boa noite, Tatiana. Fábio, muito obrigado pela presença riquíssima, pela apresentação muito profunda, técnica. Abriu alguns horizontes aqui para a gente que trabalha no dia a dia com as empresas. Obrigado mesmo. Tatiana, quanto tempo, né? A gente não se via. Olha, quem não lê a coluna da Tatiana na Folha, passem a ler, viu? De longe, a melhor analista de cenário que a gente tem o prazer de ter aqui no Brasil. É sempre muito rico a leitura dos teus artigos, é muito bom ter aqui com a gente também. MJ, o Barral não precisa falar nada, é o meu mestre mesmo. E assim, eu sei que a gente tem pouquíssimo tempo, então eu tenho algumas perguntas para fazer, acho que não vai dar tempo de fazer tudo que eu anotei aqui, mas linkando um pouquinho com essa reatividade da OMC que a Tatiana trouxe, eu queria ouvir o comentário de vocês sobre esse embate entre as iniciativas multilaterais também em clima, né, com as iniciativas unilaterais que vêm se multiplicando. Então, a gente já tem ali China, Europa, Estados Unidos, né? Tem mais, Fábio, tem mais iniciativa individual aí por fora que a gente deveria se atentar, tipo algum player relevante que a gente às vezes não está no nosso radar, que também está estudando, colocar algum ajuste de fronteira, algum tipo de coisa desse tipo? Essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta, existe alguma chance dessa discussão que tem mais premência hoje na União Europeia, né, com esse bode na sala que a Tatiana colocou, se deslocar, por exemplo, para uma discussão mais ampla no nível de COP? Porque o que vocês estão comentando como é que pode ter um trade adjustment na fronteira se não tem uma base comum para ser discutido o que vai ser compensado?
Né? É possível fazer isso unilateralmente? Porque eu sempre me pergunto, clima é uma questão global que, como não está avançando multilateralmente, os países, os blocos vão tentar fazer individual, mas isso tem um limite. Qual é esse limite? Né? Que fim vai dar nisso? E eu finalizo olhando para os nossos clientes. Né? As empresas têm uma pressão, vocês têm acompanhado isso, uma pressão por práticas ESG que vem aumentando a cada dia, e, ao mesmo tempo, elas vão e pressionam seus governos, seja por competitividade, né? No limite, quem não cumpre isso teria uma vantagem, seja por pressão social mesmo. Né? Então, existe espaço para que essas empresas se engajem nesse tipo de discussão, seja lá no multilateral, seja pressionando seus governos para que tomem ações de uma forma ou de outra, seja no multilateral, seja unilateralmente. O que vocês podem falar para as empresas também que estão perdidas aí nesse cenário tão confuso que vocês descreveram? Bom, Wagner, obrigado aí pelos comentários e pela pergunta. Ela não é complexa, mas vamos tentar aqui endereçar, né? Primeira coisa, eu agradeço que você tocou num ponto que eu esqueci de mencionar, né? Na prática, pessoal, a questão do CBAM, ela escancara uma questão que vocês todos já observam no comércio internacional, né? Você tem lá o MC que tenta organizar o nível multilateral, e, em paralelo, um tanto de acordo bilateral ou plurilateral que vai sendo negociado entre os países, né? No mundo clima, você tem um acordo de Paris, a Convenção do Clima, agora com o Acordo de Paris, que é onde se tenta fazer esse arranjo multilateral, que teoricamente deveria ser o mais importante para o mundo, porque sempre, não tem nada mais, vamos dizer assim, coletivo, né, que a mudança do clima. Todo mundo é afetado, não interessa onde se emite, etc. Mas qual que é o problema, vai? Diferentemente do comércio, onde se negocia esses acordos bilaterais conforme os interesses que surgem das duas partes, o que um CBAM é? Na verdade, ele está simplesmente exportando de uma forma mandatória, entre aspas, a regra daquele país. Você não tem assim, não, vamos aqui, União Europeia e Brasil, vamos negociar aqui um acordo bilateral por causa do meu CBAM. Você pode entrar numa negociação dessa eventualmente, se você também não tiver um sistema de cap and trade, que o Brasil ainda não tem, né? Então, na verdade, isso que a Europa está fazendo, de certo modo não, está escancarado agora, né? Encoraja ou pressiona os países para terem as suas regulamentações domésticas, independentemente do Acordo de Paris, que é um pouco triste, na verdade, né? Assim, do ponto de vista idealístico, deveria ter um grande acordo multilateral, onde cada país faça a sua parte, etc. Mas a complexidade é tamanha de você chegar em consenso de quase 200 países. E agora, Wagner, ficou mais difícil ainda, porque cada país faz sua meta, diferentemente que o outro, que era top-down, agora é bottom-up, né? Então, o que a Europa está fazendo com o CBAM e os Estados Unidos, né, se seguirem na mesma linha, eles estão dizendo o seguinte: olha, independentemente do que acontecer ali no Acordo de Paris, essa é a minha forma de tentar resolver o problema aqui, e você, por favor, se adapte a isso, porque eu estou fazendo a minha parte, né? É mais ou menos isso, né? Eu não vou julgar aqui se isso vai ser pertinente, se não vai, o quão é legítimo, mas na prática esse é o efeito que gera, né? E aí, a melhor forma de se preparar é de pensar em estratégias de transição para uma economia de baixo carbono que sejam, de fato, interdisciplinares, né? Como vocês estão vendo aqui, não é uma estratégia só de comércio exterior, nem só de mudança do clima, né? É uma estratégia que as empresas têm que pensar como que elas vão se inserir na economia de baixo carbono, considerando esse elemento e outros. Tem outros temas que a gente não está tratando, por exemplo, a performance das empresas em bolsa é cada vez mais avaliada e atrelada à sua performance climática. Isso define, por exemplo, se uma BlackRock tem 8 trilhões de dólares, vai investir ou não num determinado setor ou num portfólio, percebe? Então, infelizmente, acho que a gente tem que ter essa visão de que tem que ter uma preparação estrutural e saber moldar conforme o tema específico que vai afetar mais aquela empresa. Se ela for mais exposta ao comércio internacional, vai ter uma interface entre CBAM e, eventualmente, alguma regulação de Paris. Só que a regra de Paris, ela pega o governo primeiro, ela só pega a empresa diretamente pelo artigo 6.
né, que é a lógica do mecanismo de mercado que está tendo uma falta de consenso grande para se chegar num ponto, e o artigo 6 é voluntário, o 6.4. Tá? Então, via multilateral, a empresa só pode se engajar diretamente via 6.4, que tem um desafio na negociação. Paris vai regular como os governos vão ter que trabalhar para alcançar os 2 graus. E aí nós vamos depender, além dessa via direta multilateral, da regulação no Brasil e da interface com cada um desses outros sistemas de comércio, seja mandatório via CBAM, ou, no dia que o Brasil fizer seu próprio sistema, ele tentar negociar, entre aspas, de uma forma mais amigável, essa relação bilateral. Tá? Leandro, eu vou parar por aqui, porque senão vou passar demais do tempo, mas... Wagner, desculpa, eu esqueci de responder, eu não conheço nenhum outro grande país mais relevante que esteja no mesmo nível de sofisticação que a Europa, no CBAM, e agora nos Estados Unidos. Já tem discussões aqui e ali. No próprio Brasil, a gente já viu alguns setores tentando se mobilizar para propor um CBAM, mas, enfim, eu acho que o que a gente está tratando aqui são, de fato, as iniciativas mais avançadas e relevantes que se tem, né? Eu vou passar aqui a palavra para o Barral e para a Tatiana, já para algum comentário sobre a pergunta do Wagner, e também já vou pedir para fazer os últimos comentários, considerações finais, né? Para a gente ir para o encaminhamento final do evento. Tatiana, pode falar. Vamos lá. Obrigada. Wagner, obrigada. Eu ficaria de olho no Canadá, né, que, como o Fábio havia mencionado, também tem iniciativas interessantes. Eu acho que nesse movimento é um próximo país a se prestar atenção nesse contexto. Deixa eu falar um pouco sobre CBAM e percepção dos parceiros comerciais da União Europeia, né? Há um grande desconforto, né, dos parceiros da União Europeia a respeito do CBAM, né? Porque, basicamente, a União Europeia é parte interessada e juíza nesse mesmo processo. Ela que avalia as condições climáticas, as medidas climáticas dos demais, ela cria um incentivo para que os demais, ou convoca, né, que os demais venham negociar com ela, né, ao dizer que, bom, há uma margem para que eu reconheça os esforços que você está fazendo, mas, afinal de contas, ela não é um ator externo a esse processo, ela tem interesse nesse mecanismo e está sujeita, naturalmente, à pressão da própria indústria europeia, as questões de competitividade, etc. Então, há um grande desconforto, na verdade, gerado pelo CBAM, ao mesmo tempo em que muitos reconhecem a posição da Europa de que, olha, não dá para esperar o mundo se mobilizar, a gente precisa agir, e aí vamos ver no que isso dá, né? O que, quando você pergunta, é possível uma discussão multilateral a esse respeito? Não é fácil, mas deveria haver, e eu acho que o mecanismo europeu acaba criando, possivelmente, um incentivo para que os países levem o assunto a sério, né? Como eu mencionei. Um cenário é um de proliferação de CBAMs, né? Então, você tem o CBAM europeu, você tem o CBAM americano. Eu acho que os chineses serão reticentes a fazer isso pelo que eu mencionei, um grande exportador mundial, é um grande emissor de carbono, mas, afinal de contas, eles não ficarão de braços cruzados se eles virem um cenário como desse tipo se conformar. Uma outra possibilidade é que o CBAM, como eu mencionei, sirva de incentivo para uma conversa mais séria sobre essas questões, e pode parecer, enfim, irrealista, pode parecer um delírio aqui do meu lado, mas a verdade é que até pouquíssimo tempo a ideia de um imposto global sobre multinacionais também parecia um delírio, né? Também soava como algo totalmente impossível. E um dos grandes gatilhos para essa conversa no G20 foi a ideia de um digital tax, né? De uma taxa digital que os europeus iam em frente, e a conversa ficou no meio do caminho, quando, afinal de contas, o G20 conseguiu uma convergência a respeito do imposto sobre multinacionais. Então, quem sabe, né, o CBAM europeu serve esse propósito, né, serve de, como eu escrevi, de próximo bode na fila para uma conversa séria sobre algo que requer, né, a cooperação global. Então, nessa nota mais otimista, quem sabe, eu termino por aqui, agradeço a todos a participação, a presença até essa hora, e Fábio, Barral, aprendi muito com vocês, obrigada pelo convite. Obrigado a você, Tatiana, sempre um prazer te rever. Só 2 comentários até sobre o que o Wagner perguntou. Tem 2 questões interessantes. Primeiro, dentro da
do CBAM e da proposta europeia, da proposta do Parlamento Europeu, está lá o fato da Europa expandir o uso do CBAM por meio de acordos comerciais, inclusive acordos que já estão em vigor, que seriam renegociados. Então, isso seria uma forma de expansão europeia. A segunda reflexão é que, claro, como os europeus estão na frente, eles vão tentar claramente exportar modelo, né? É muito interessante a gente fazer uma comparação como é que isso é feito. Se a gente lembrar, por exemplo, de indicação geográfica. Há 30 anos atrás, a indicação geográfica era uma ideia europeia, havia muita resistência, e de repente isso foi incorporado como um conceito OMC, e de repente algumas metodologias, inclusive europeias, foram transferidas através de cooperação, através de treinamento, etc. E hoje você já tem como um conceito bastante assentado no comércio internacional. Ou seja, nós temos uma questão do CBAM, que é o ajuste de fronteira, que isso, a princípio, parece uma boa ideia, dependendo de como seja implementado, dependendo da metodologia. E aí a questão de qual metodologia vai prevalecer, ou se nós vamos ter uma profusão de metodologias com grau de complexidade, que pode ser multilateralizado, como a Tatiana mencionou, depois de colocar um bode na sala, ou pode ser usado como modelo, eventualmente, em alguns, primeiro através de acordos, depois da prática da expansão da experiência europeia. Então, nós estamos podendo especular sobre que uma coisa ou outra pode ou não acontecer, mas a grande verdade é que o tema da mudança climática vai se tornar cada vez mais relevante. E que, para os exportadores brasileiros, é mais do que necessário acompanhar esse debate, inclusive para garantir que as especificidades brasileiras e que as vantagens do Brasil, que hoje estão em baixa por conta da reputação do governo brasileiro, possam ser consideradas no momento da utilização dessa metodologia. Acho que essa é a reflexão final. De novo, aprendi muito com vocês. Espero que os assistentes tenham gostado também. E acho que nós vamos ter que fazer outras sobre esse tema. Tem muita coisa para se falar. Obrigado, Leandro. Obrigado, Barral. Fábio, tem alguma consideração final? Não, acho que é isso mesmo, Leandro. Eu só... você perguntou, a Wagner, quais que estão fazendo, né? E acho que os mais relevantes estão aí, mas você se lembra daquele mapinha que eu mostrei? Se a moda pega, teoricamente, todo país tem um sistema de precificação de carbono, teoricamente, vai querer ou vai ter legitimidade para também impor o seu, já que virou moda, a Europa colocou, né? Está fazendo, por que eu não vou fazer também, né? Então, eu não tenho muita dúvida que se isso pegar lá, quase que automaticamente todos os outros, aqueles pontos achorados no mapa, vão descambar por aí, né? Pode ser uma corrida, infelizmente, sem muito freio multilateral nesse caso, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez aí. Prazer grande, Barral, Tatiana, obrigado. Leandro, e seguimos as ordens aí. Um abraço. Pessoal, muito obrigado. Como eu mencionei no começo, o nosso time multidisciplinar aqui da BMJ, né, de comércio internacional, sustentabilidade, energia, vem acompanhando as novas políticas comerciais, consultas públicas que estão sendo abertas sobre novos mecanismos, né, em outros países. Então, a gente tem esse trabalho de monitoramento internacional aqui. E vamos sim fazer outro evento. Já estava planejado fazer outro evento, a gente sabia que não ia dar tempo, né, de discutir todos os temas em um evento só. Então, a gente está pensando em um novo formato aí, outro evento, até com um pouco dos setores afetados, para comentar como isso vai afetar os setores deles no Brasil, né? E já queria deixar o agradecimento a todos que ficaram até agora, né? Todos que participaram do nosso evento. Peço aí para seguir as nossas redes sociais da BMJ, que a gente está sempre divulgando os eventos, as atividades da BMJ, então no LinkedIn, Twitter, Instagram, enfim, qualquer rede social. Deixar um agradecimento super especial a todos os nossos convidados pela aula que foi hoje, né? Então, a Tatiana Prazeres, muito obrigado pela disponibilidade, pela aula, pelo ensinamento de hoje, ao Fábio Marques e ao Elber Barral também. E nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Obrigado.